Ser mais reflexo. Só que, né, tipo... Enfim. Talvez editar para ficar com um tamanho menor seja melhor. Eu tinha um aluno que editava. Se alguém quiser Você editar... não consegue, não? Não, você não consegue nada, cara. Fica quieto. Tu para com isso. Porque se você disser pra mim que é editar e não editar, eu vou tirar mais ponto ainda de você. Eita. É porque... Eu me sinto um dos trapalhões, cara. Não, assim, cara, se Isso você... foi o começo do vídeo. Cara, olha só, eu gravo o vídeo porque eu acho que é uma coisa boa pra quem não está. Agora, né, tipo assim, eu não consigo ter tempo de editar todos, porque eu tô dando 16 tempos em sala de aula esse semestre. E aí, pra eu editar todos esses vídeos é foda. A versão sem cortes é mais engraçada. É só compartilhar. Não, gente, mas assim, não dá tempo. Eu gostaria de poder gravar, assim, ou então fazer o seguinte, dar a aula normal e gravar uma versão depois. Só que isso aí é mais, pô, até você gravar mais tempo. Tempo que eu não tenho. Eu não tenho como dar 1 milhão, né? De tempo, Não tem nem 1 milhão pra dar, quanto mais. Só depois da aula a gente pode conversar sobre corte de vídeo. Tá. Tem mais recursos. RFID, então vamos lá. O RFID é uma das tecnologias científicas mais antigas, é da década de 30. Né? É a primeira patente de código de barra data dessa época. Né? E o primeiro uso do RFID ele vem da Segunda Guerra. Em 48, ou seja, 48, até final dos anos 40, começo dos anos 50, quando os cientistas alemães eles vão para os Estados Unidos, começa uma verdadeira revolução tecnológica nos Estados Unidos, né? Ou seja, lembrando o seguinte, não fazendo apologia a nazismo porra nenhuma disso, o que eu quero dizer é o seguinte, a Europa pré-guerra fervilhava de ideias. As universidades francesas, as universidades alemãs, as universidades inglesas, elas estavam bombando de gente fazendo coisa muito foda. Assim, se não tivesse tido Segunda Guerra, eu não sei o que teria acontecido, como seria a história da humanidade, mas assim, se vocês forem pegar, nessa mesma época você estava falando de Turing, você está falando de Planck, você está falando de Einstein, você está falando de Bohr, toda essa galera em universidades europeias trabalhando. É claro, né? Tinha uma galera americana muito forte, mas essa galera bombando nos Estados Unidos pós-guerra, ou pouco antes da Segunda Guerra, a galera vem para os Estados Unidos. E isso que faz com que as universidades americanas tenham um boom de produtividade, de crescimento muito grande. Mas a Europa, do século XIX, do começo do século XX, é onde estava acontecendo a ciência, né? Tanto que, né, toda essa tecnologia está acontecendo lá. Tá? Então, em 48, esse tem um trabalho, né, do Harry Stockman, né, que trabalha a comunicação por meio de potência de sinal refletida, né? Aí surge a primeira patente sobre RFID em 73. Deixa isso entrar em você. 73. O RFID tem quase 50 anos. Sendo que o MIT funda um centro de autoidentificação em 99, muito preocupado com a indústria agropecuária nessa época, e logo depois vem o que a gente chama de fenômeno do Walmart, que na verdade o Walmart nunca concretizou, quem vai concretizar é a Amazon no ano passado com o Amazon Go. O esforço atual ainda é feito pelo Walmart e pelo Departamento de Defesa, por motivos separados, né? Em forma de você reduzir custos, aumento de vendas e o Total Asset Visibility Initiative do DOD, que é para você visualizar recursos militares em tempo real. Então, quais são os segmentos que o RFID é usado hoje? Imobilizadores de carros e de pessoas, controle de acesso, automatização de veículos e animal tracking. Sistemas isolados com leituras bastante simples e o crescimento foi muito lento. Mobilizador de pessoas, tipo... Preso, exatamente. Então, eletrônico você dá um choque maluco. Vai te dar o quê? Um 5 carinhoso, dar um abraço no candão? Tem que dar um choque mesmo pro cara parar. O cara sai, o cara tem uma tornozeleira eletrônica. Ao invés de você botar o cara atrás de uma grade, você faz com que o cara possa andar. O cara resolveu que vai sair. Isso em prisão, principalmente de seguro de baixa periculosidade, o cara que é ladrão de galinha. Você dá pro cara. O que um país civilizado. Entra. Café pode entrar. Então, assim, o que um país civilizado faz com uma pessoa que ela tá com problema? Deve ter, se não tem grampeador, tem grampo.
Tá no primeiro armário. Tá? Você faz um favor? Tem um livro do GPC, que é um livro vermelho e vai estar no mesmo armário dos brancos. Você separa pra mim que eu acho que eu tenho que ler essa merda. Tá, valeu. Nada com 800 páginas pra animar sua madrugada. É. Bom. Né? Aí, o que eu tava falando? Não, do peso. Então, esse faz civilizado. Você vai colocar o cara, uma antena lá e vai controlar o cara e até onde o cara tá por triangulação. Você consegue triangular através dos outros sensores. E o cara vai poder estudar, trabalhar dentro da prisão. E esse tipo de coisa é uma forma de ressocialização. Eu vi alguns projetos, né? Os projetos são muito legais de vocês darem uma olhada. Né? Esses projetos de associação de preço trabalham com tecnologia sem fio. Alguns desses projetos são transformando os caras em desenvolvedores. Você vai transformar o preso, cruel, safado, sanguinário em desenvolvedor? Não, você vai transformar um cara que antes não tinha oportunidade em um cidadão. Ah, mas o cara botou fogo na família. Ok. Não estou falando que esse cara vai ser jogado assim na sociedade 15 dias depois. Mas mesmo esse cara talvez tenha se arrependido. E se não se arrependeu, você não deveria estar liberando ele. É por isso que tem uma outra versão muito boa que a gente chama de psicólogo. Né? Que verifica se o cara ainda não é um perigo para a sociedade. Né? Mas esses casos menores, o cara que fez uma fraudezinha, o cara que fraudou, o cara que bebeu e dirigiu, esse cara que são coisas menores, dirigiu não matou ninguém, né? Esse cara pode ter uma tornozeleira e fazer com que o cara possa estar realizando atividades dentro de uma prisão. Ou então, isso é muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não faz, botar o cara para capinar e coletar lixo, pessoal preso, né? E eles antigamente faziam aquela coisa, corrente com bola de ferro, hoje você pode fazer isso com um mobilizador e uma anteninha. Ah, mas o cara vai vir com jammer na antena. Ok, então a gente já está começando a querer mutetar a parada. Né? Mas vamos deixar mutetado para depois. Ah, mas nem todo preso... Cara, normalmente tá aberto. Faz o contrário. Eu tô mandando Ele meu amigo, se você já prendeu um cara que nem o que o Lula, eu já tô te dando parabéns. Não, gente, olha só, o Kilula é um maluco fantástico, né, cara? Ele pertence a um outro nível de qualidade. A gente vai... Deixa o Kilula pra depois. Então vamos assim... Na verdade, você tem que entender... Tem um artigo que eu gosto muito de ver, que era um maluco que ele ensinou um cara, um maluco de rua, a programar em JavaScript em 3 meses. Tá? Sair do zero a fazer uma aplicação Android. Só que diariamente o cara ia lá com um candango, né, dar 1 ou 2 horas de aula do cara para desenvolver. É como se desse um curso de Complim Comp 2 bombado, porque se você for pegar o número de horas, daí o equivalente seria Complim Comp 2. Todo dia o cara comprou pro cara um Chromebook, na época, o Chromebook dos Estados Unidos são bem baratos, e uns 3 ou 4 livros de JavaScript para o cara ler. O cara leu, aprendeu e fez a aplicação dele Android. O cara não mudou de vida, por uma série de problemas e escolhas de maluco. Mas ele poderia ter mudado de vida. Agora, a questão é assim, imagina, porque a gente aqui no Brasil tem uma mentalidade muito ruim, que esse tipo de tecnologia tenta mudar. Assim, aqui no Brasil, para você ter um emprego que é razoavelmente decente, você precisa ter um 3º grau. Em desenvolvimento isso nem é tanto verdade assim, mas está começando a ser cada vez mais verdade. Lá fora, para você ter uma vida ok, é muito mais... se você tiver um curso profissionalizante, uma profissão, você já tem, principalmente na Europa, isso é mais comum, você não precisa de um 3º grau. O 3º grau é realmente algo para você ser acadêmico. Isso é legal. Isso é uma visão diferente da nossa. Né? Isso aconteceu foi muito presente quando... como é que eu vou dizer isso? Isso é uma coisa que faz uma diferença. O que eu sempre digo, sempre, os cursos técnicos você fez. O curso técnico foi mais ou menos porque eu não era um cara brilhante, né? Mas assim, se pega um candão que com 17 anos terminou um curso técnico, sabe programar, e põe um garoto numa empresa para eles programar de 17 aos 21, estou vendo para a minha trajetória, eu fiz a faculdade com 17 saí da faculdade com 21. Se eu tivesse programado 17 aos 21, eu era um programador muito superior ao que eu era quando saí com 21 na faculdade.
Agora, na faculdade eu ganhei outras ferramentas, que é isso que vocês têm que entender. Quando vocês fazem disciplinas de graduação, vocês estão ganhando outras ferramentas, coisas que às vezes eu não tinha nem ideia. Uma base matemática mais sólida, um conjunto de ferramentas de machine learning, né? Você aprender um pouco sobre ter ideias do que usar quando, né? Esse tipo de coisa que é diferente. Mas a maior parte dos empregos não precisa disso. Né? Eu tenho um amigo meu que é um puta desenvolvedor, hoje está um colega meu que é um puta desenvolvedor, hoje está no Canadá, um cara brilhante, e falava pra mim que eu não uso estrutura de dados para nada. Não sei porque eu aprendi cálculo, desperdício de energia. Meu trabalho como desenvolvedor não exige nada disso, exige que eu entenda de Git e Java. O cara papa do Java, sabe Java pra cacete. De frente pra trás, pra frente, de frente pra trás. E ele tem uma vida excelente. Fez, inclusive, depois um mestrado em engenharia de software, um cara até acadêmico, mas ele é um crítico ao curso de ciência da computação. Beleza. Agora, assim, quando você dá uma oportunidade para um cara desse, você dá para ele... Aqui no Brasil isso não é tão normal, porque o cara vai sair da... Imagina um cara sair do concurso técnico da cadeia. Aqui no cenário brasileiro não faz sentido nenhum, porque o cara vai ter um cara que tem curso técnico, que ninguém emprega pra porra nenhuma, e com um perfil de presidiário, que menos ainda. Então, isso é um problema. Então, como é que a gente adequa isso para a nossa sociedade? Aí a gente tem que pensar essa tecnologia como viés de sociedade. Aqui que o Walmart tentou fazer com esse negócio do RFID. Tentou fazer o que a Amazon Go fez. Você não ter mais o candango que gira, que é o caixa, né? Você poder ter os carros, né? Você sabia que os carrinhos de mercado ocupam muito espaço? Isso, deixa eu dar uma mochila. É grosso, né, o livro? Vamos lá. Então, esses são os problemas que a gente tem que tratar hoje. Entendeu? Como é que a gente transforma a tecnologia em oportunidade? RFID vai estar trazendo esse tipo de coisa. Imagina você poder comprar com o seu celular. A proposta que o Google estava fazendo com o Google Card, algumas propostas foram feitas. É você pegar o seu celular e são um wallet, né? Você pega o celular, quero comprar isso aqui, tá? Lá, tipo assim, finge que você é uma peguei um monte de produtos, estou aqui vendo em tempo real, um aplicativo tipo do Nubank, Pay, e já paguei com a minha própria conta do Google. Isso é fácil para você, é péssimo do ponto de vista de segurança, né, de privacidade, mas de verdade, o que se importa? Se você pode ter alguma facilidade na compra. Esse é o objetivo que o RPG tem hoje. De você ser um possibilitador, um facilitador. Ou então você coloca o teu relógio é a chave de casa. Seu identificador que liga você com a tua casa. E esse tipo de solução precisa de desenvolvedores. Isso precisa de desenvolvedores. E aí que entra, por exemplo, aquela coisa que a gente está falando sobre LP. Qual tipo de linguagem de programação está mais adequada para o caso que eu faço isso aqui, esse tipo de operação? Linguagem orientada a evento. Agora, assim, quantos de vocês aqui aprendem orientados a eventos? Em algum curso? Stanford está trocando a linguagem inicial de programação de Python para JavaScript. Porque eles acham que o curso deles de ciência da computação, eles não têm a diferença entre sistema de informação e ciência da computação que a gente tem, tá? Então começa por aí. Mas eles acreditam que a orientação ao evento, no cenário que você fala de IoT, que você fala né, de RFID e tudo, é muito mais importante do que você aprender no primeiro momento a trabalhar com linguagem estruturada, que isso já não faz bastante sentido. Agora, do ponto de vista didático, faz sentido? Não sei. O MIT usa Python, o Stanford usa JavaScript, tem outros cursos que usam C. Algumas faculdades tradicionais, né? Aqui na FRJ a gente usa C. Caso você comparar na FRJ com o MIT, do ponto de vista didático, sim. A gente tem que fazer essa discussão. Né? Só que nesse cenário aqui, porque no final das contas vocês são cientistas da aplicação e vocês vão estar pensando em quê? Qual é a aplicação que eu estou fazendo? Não é isso? Vocês vão fazer, são provedores de serviço e produto. Como é que eu faço essa bosta aqui? Né? A primeira coisa que eu aprendi no programa de maratona, né? O IO1. Quando eu vi o IO1 pela primeira vez, eu falei, cara, que porra de satanás! O programa não termina nunca, velho! Só quando dá return! Caraca, eu posso testar quantas vezes eu quiser!
é assim que faz. Eu disse, não é assim que faz. Né? Então, assim, isso é um bacalhau que a gente fazia há muitos anos atrás, mas não é assim que as coisas são feitas. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que associar a tecnologia à oportunidade de negócio. A oportunidade de negócio aqui é o seguinte, quem aqui tem um smartwatch? Está usando agora? Na sala toda. Por que vocês não usam smartwatch? Ah, tá, tudo bem. Mas todo mundo aqui estaria disposto a ter um smartwatch? Sim. Por que você não usa um smartwatch, filho? Porque eu não tenho dinheiro, mas Não, alguém tem. pra que alguém você tem smartwatch? Melhor usando. Pra que você usa? Ah, Quais são as coisas legais que você faria com o smartwatch? eu conecto ele com o fone pra ouvir música, eu boto música nele, direto, então no celular. Isso é legal. Eu consigo ver mensagens do WhatsApp e notificações do celular, então tipo, eu não preciso pegar o celular pra ver. E eu coloco no uso do cronômetro e o timer, porque ele treme na mão, então tipo, dá pra sentir muito mais que eu que tá em algum lugar. Você percebeu? Você pode dormir com ele se você é o seu despertador. Beleza. Então, assim, tem aplicações. Você também não precisa tirar o celular Isso aqui é muito Você pode válido. usar o Rio de Janeiro não tem. Você pode usar um relógio normal pra isso. Tem uma tecnologia antiga chamada relógio. Já faz isso. Uma coisa meio nova. Ah, ele vai ler som. Ele vê frequência, então ele faz análise de som. Então pode ser algo que está avaliando a tua saúde também. Né? E agora... Ou então pode ser um negócio assim, você pode até tratar, que nem eu falei, ao invés de você estar vendo... Só que se você pode, por exemplo, ler um RFID, você pode fazer compras com esse negócio desse. Isso, qual a diferença disso e você ter aqueles cartões... Você já viu um cartão do Banco do Brasil que você não passa, mas o cartão você dá... Você coloca ele em cima da maquininha, a maquininha vai por RFID, aquilo tudo é por RFID, tá aí. Qual a diferença de fazer isso no seu celular? Nenhuma. Tinha uns tokens antigos que a galera fazia a mesma coisa. De tempo em tempo você tinha que ir no banco e ia validar os seus tokens. Então, isso... Ah, sim, agora está cada vez mais. Agora, por que não pode ser uma aplicação do teu celular, entendeu? Então, essas são as coisas assim. Informação agora está muito volátil. Então, a ideia desse novo segmento de mercado de compras é que você trabalhe com aproximadamente 4 bilhões de tags por ano. Então, essas tags têm que ser baratas, né, galera? Senão, isso não vai... Imagina, você gasta, botar 10 reais a mais em cada produto porque tem uma tag nele. Você volta pro papel. Você não vai querer pagar. Eu tenho dois tipos de tags. A via indução ou de transmissão propriamente dita. A que ficou mais famosa é a tag de indução, onde você vai utilizar a teoria de campo, né, para você poder pegar uma tag que não tem energia por si só. Ela, através do campo eletromagnético, você vai gerar energia na tag e ela vai ser acionada. Ou uma tag que é alimentada por bateria, que na verdade é o mesmo princípio tradicional de uma rede sem fio. Ela dorme durante um tempo e fica mandando mensagem periodicamente para acordar. O problema dessa tag aqui é que precisa de uma bateria, não é exatamente o que a gente quer. Quem estava trabalhando com esse tipo de coisa, num projetinho, era esqueci o nome dele, Vicente Serra. O cara que criou a gente de computadores na adega da casa dele. Então, como é que é basicamente um sistema RFID? Eu tenho um leitor e tenho uma tag que vai trocar dados bidirecionalmente e na direção do leitor para a tag, elementos de sincronização e energia. Tem um pacote muito legal que é trocado para fazer sincronização no RFID. Acho que vocês podem adivinhar qual é. O que faz um bico? Acho que vai ser a única questão para o final. RFID é sincronização. Não, para tudo. Diga assim, o que um beacon pode fazer em rede sem fio? Mas ele pode saber que um beacon não pode fazer. Mais rápido. Disserte sobre a importância dos beacons em rede sem fio. Então, como é que são? É muito importante. São 3 tipos de tag: as passivas, a semi-passiva e a ativa. A passiva, a energia é provida pelo leitor, tá? Por aquele princípio de indução magnética. Semi-passiva, provida por uma bateria, e ativa, provida por bateria, e você tem um transmissor
também no seu tag, tá? Incluindo, hoje as mais comuns são as semi-passivas, tá? Em geral, com uma bateria pequenininha dessa, isso vai durar por um ano, uma tag dessa. Ele usa um EPC, um Electronic Product Code de 96 bits, onde os primeiros 8 bits são os cabeçalhos, 28 bits eles são de fabricante, né? 24 bits de objeto, de tipo de objeto, e um serial number de 36 bits. Ou seja, eu tenho 28 bits, são 256 milhões de fabricantes. Cada fabricante pode ter 16 milhões de tipos de produtos, e cada um desses 16 milhões de tipos de produtos pode ter 64 bilhões de unidades. Ou seja, é bastante. É o suficiente para que durante um tempo, né, não esgote. Cláudio, se esgotar, repete. Se esgotar de um produto, ele vai considerar que o mesmo produto como outro produto. Exatamente, produto assim, vai uma B, né? Mas assim, dá para ser a base é o seguinte, com 96 bits no cabeçalho, eu troco só essa informação. E essa é basicamente a informação que eu quero trocar. Então, 90% do tempo, eu só estou trocando o EPC. E eu vou deixar a lógica para uma unidade lá em cima. Então, imagina o seguinte, eu moro perto de um mundial. Você sabe que você é pobre quando você está morando perto de um mundial. Né? Ou de um Guanabara. Hã? Não é não. Não. Já entrou no extra? Já foi no pão de açúcar? Pão de açúcar. Hã? Não. Inicia a pizza 6,95. Calma. Alô? Boa tarde. Quem é? Tudo bom? Posso falar. Só um instante. Ele mandou, eu posso falar. Aceita. O mundial é a sua mãe de campo. Ele aceita. A rua mais próxima do Guaraná. Ainda mais longe que o Guaraná. O mercado não é fazer o mercado, é um campeão. Pensa assim, se você morar perto de um Zona Sul de um Pão de Açúcar, ele aceita cartão, mas você tem que dar um mínimo. Então, assim, na verdade é o seguinte, imagina o Mundial, né? Eu tô brincando com o negócio. O Mundial, porque eu moro ali no estado, só tem Mundial ou Cometa. Que é um mercado local, né? Que, né, o Cometa é um mercado tão maravilhoso que ele fica aberto sempre. O que deve virar um modelo parecido com a escravidão. Mas é bizarro. Domingo, 8 horas da noite, que tá aberto o Cometa. Por quê? Porque foda-se. Enfim, agora imagina o Mundial fica muito lotado. Muito lotado. Né? É bizarro de lotado. E quando fica bizarro de lotado, ele fica lotado de carrinho. Carrinho ocupa espaço. Bastante. E aí quando você pergunta, quando tá em promoção, o Mundial parece um formigueiro que vai ganhar na promoção, meu Deus, vai acabar. Aí quando você sentar perto de acabar, fala, tem mais na história? Aí o cara fala, vou perguntar pra menina. Eu não sei quem é menina deve ser uma entidade abstrata. É tipo assim, alguém pra quem você, qualquer foto que os alunos me oferecem café, uma oferenda, né, tipo assim, a menina deve ser uma entidade de supermercado para qual você oferece estoque. Né? Vou perguntar pra menina, assim, magicamente, 5 minutos depois, o cara diz a única resposta possível. Não. Mas, né, tipo, tá no estoque, que é uma outra entidade abstrata, né? Por que a gente não consegue, precisa da menina e dessa entidade abstrata estoque? Por que eu não consigo fazer isso de forma automática? Ou então, por mais do que isso, por que eu não monto as compras que você faz? Eu, por exemplo, tenho um hábito muito ruim que eu como no restaurante japonês que é de entrega, delivery, que é no Sushi Não. Sushi Não tem um aplicativo e você monta as suas coisas no Sushi Não. Né? Sushi Não tem muita promoção de legal, que é um pouco real. Né? Então, se você está na Pindaíba e quer, né? Fica a dica, né? Terça-feira.
Não, aquela que vai receber a galera em casa que quer fazer um negócio barato, 84 volts por 60 reais. E é muita coisa, né, 84 volts. Então dá aquela mentira. Enfim, né? Dicas de vida. Vou criar um aplicativo para isso disso. E aí o... Aí o Sushão faz isso. Você pode marcar pelo celular e você vai chegar e vai bater do estoque. Por que hoje o supermercado não faz isso? Ou então, tem uma loja dos Estados Unidos que ela faz isso mesmo, essa coisa que eu falo. Você lê por tag RFID, você não pega nada, e quando você vai pagar, surge uma sacola com os produtos que você comprou. Isso é muito legal. Então, esse tipo de coisa que a gente quer fazer é o seguinte: tudo que eu preciso é passar para a minha base de dados esse candango daqui. Porque se eu tenho um EPC, eu associo no meu banco de dados meu EPC ao valor de produto, diga. Você pode fazer pelo site. Sim. Mas aí, você concorda comigo que isso é um web service? Você não está fazendo lá localmente. Você está pedindo pelo site e o site entregar. E aí eu não tenho, né, para te entregar as paradas. Não, mas aí você pode pedir, você faz as compras no site e fala, eu vou passar na loja no horário. Quando você passa lá, você paga menos taxa. Não, isso beleza, isso é bacana. Isso aí eu gosto. Paga menos taxa ou você não paga taxa? Paga menos taxa. Cara, se eu não me engano, para eles entregarem na sua casa é R$19 para eles fazerem isso na loja. Tipo, É porque você está poupando o tempo de você pegar, né? É. Por exemplo, mas eu sou psicótico de feira, né? Tipo assim, eu sou de uma época que eu morei em Vila Isabel uns anos atrás, e eu ia na feira, né? Tipo, e minha mãe falava pra mim, olha, se a fruta tiver assim, ela tá ruim. Aí hoje eu sou um psicopata que vai na feira do mercado e fica assim, essa maçã não tá boa. Essa maçã. E assim, quando eu morei na Inglaterra, eu morei alguns meses na Inglaterra, quando eu estava para terminar a graduação, não tenho dinheiro e voltei falido, né? Parece que é a história da minha vida, mas, assim, um choque muito grande que eu tinha na Inglaterra é que você não aperta as frutas, né? As pessoas ficam chateadas com você, olha, imigrante, isso estou falando 10 anos atrás, então assim, imigrante latino, maldito, né? E aqui a gente tem muito esse hábito, né, de você ver se tá bom, porque lá sempre tá bom. Lá é escroto, toda fruta parece fruta de comercial, entendeu? É sempre linda. Deve ter mais químico do que, sei lá, do que meu detergente, mas enfim, é bizarro, toda fruta lá é linda, é perfeita, maravilhosa, parece coisa de mercado. Cara, tudo é mais caro do que aquilo que é pago em Libra. e fruta lá fora é muito. Vem, assim, a gente tem até algumas coisas. Eles vendem meia banana. Lá. Esse patamar é vender meia banana. Não, assim, se você vai no mercado comprar coisas, assim, você consegue, por exemplo, é o que eu sempre falo para vocês. Se vocês não têm dinheiro, vão, assim, e querem viajar para a Europa, vocês como alunos têm o que eu recomendo. Eu não deveria estudar grafar, foda-se. Espera setembro, outubro, onde as passagens de avião são muito baratas. Divide uma passagem de avião em 10 vezes. Você consegue ir para a Europa por R$1.500. Então você consegue dividir em 10 de 150. Então você consegue pagar inclusive com a sua bolsa. Tá? Se você ganha R$400 de bolsa. Tá? Separa R$50 por mês da tua bolsa durante um ano. Isso dá uns R$3.000. Você vai converter isso em euros, que deve dar uns 15 euros. E... exatamente. E se você consegue pegar hostels bacanas a R$10. Tá? E aí você tem as duas opções. Por exemplo, a cidade mais barata da Europa para você começar o seu mochilão é Madrid, por incrível que pareça. Tá? Madrid é muito barata se você vai... É porque você tem que comer nos lugares certos. Então, tem um lugar em Madrid chamado o Museu do Ramon, onde você consegue tomar uma cerveja e comer um sanduíche de presunto ibérico por €1. Uau. Muitas das minhas laricas na Europa foram no Museu do Ramon. Tá? Que é bem em conta. Tá? E aí, se você começa a fazer esse tipo de coisa, você consegue viajar para a Europa. Bem em conta. Agora, fruta, assim, ou seja, às vezes você consegue algumas promoções de frutas e leguminosas muito baratas. Faz que você compre algumas frutas de lá a um valor bastante baixo. Que aqui no caso são muito, por exemplo, berry, que eu não sei nem como é que traduz essa bosta em português. Chama cereja, eu não sei nenhuma das outras. Blueberry. O que é blueberry? Mirtilo. Mirtilo é tipo pibe de Gana, entendeu? Bizarro, não dá pra comprar. Lá é barato, entendeu? Tipo, bem barato. Assim, pô,
E aí, tipo assim, esse tipo de fruta, se você compra em quantidade, você consegue viajar. Eu tive vários amigos que fizeram isso. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele trabalha de remote até hoje, e ele é nômade. Ele vive de hostel em hostel. Eu acho que quando você já está passando dos 30, né? Você tá tô com 32, ele é mais velho, tá com 34. Quando você tá indo pros 40, né? Já deu, né, galera? Pode parar, né? Gosta de parar em algum lugar. Para em algum lugar, né? Porque ele não pode, porque ele tem visto permanente em lugar nenhum. Ele só tem um passaporte brasileiro. Então, na verdade, ele fala que a maior dificuldade dele é de, sei lá, de 6 em 6 meses, quando ele tem que renovar o passaporte porque acabaram as folhas. Então, ele tem. Cara, ele trabalha só de remote. Ele falou assim que a vida dele ficou melhor quando pegou, quando surgiu no Nubank. Ficou mais fácil. Foi a última vez que ele voltou, uma das últimas vezes que ele voltou pro Brasil. Porque o Nubank ele consegue trabalhar internacional sem que ele enche o saco dele. Ele faz tudo, todas as aplicações dele. E o celular dele todo é sempre pré-pago, né? Porque muda de chip para país para país. E a internet Mas dele. ele consegue curtir o lugar? Ou ele só trabalha? Cara, ele trabalha bastante. Quando você trabalha remoto, você trabalha pra cacete. Mas, cara, ele tá lá, né, cara? Tipo assim, é da hora, só que ele fala assim, vive de uma mochila. Ele falou pra ele foi uma das pessoas que me ensinou a nunca subestimar o poder de uma camiseta branca. Ele fala assim, tipo uma calça jeans, um blazer, uma camiseta branca, você tá sempre bem vestido. Na verdade não muda de uma mochila de uma mala desse tamanho, mas vocês entenderam a ideia. Sim. Então é irado. É um estilo de vida bizarro, mas que hoje você consegue fazer. Né? E ele trabalha muito com esse tipo de aplicação, mas web e aplicação de banco de dados. Então ele já trabalhou com essas aplicações, inclusive, de RFID, de você lidar com algumas lojas querendo trocar a forma como você faz estoque. Né? Isso aqui funciona muito bem. Né? Essa questão do extra é um negócio muito bacana. E a tendência é cada vez mais isso, que você tenha menos pessoas fazendo besteira. Isso é muito importante. Eu tenho 3 tipos de RFID: Low Frequency, High Frequency e Ultra High Frequency, onde a Ultra High Frequency é a que a gente tem usado mais, né? E a Microwave. Tudo que é com Microwave é uma merda. Entendam isso na vida de vocês. Se você vai fazer Microwave para algo maior do que 10 centímetros, você vai se fuder. Eu sei porque eu já tentei fazer Microwave no FRJ e foi um erro. Eu gastei uma nota de projeto e não funcionou. Qualquer coisa estragava a conexão. Então não funciona, não insistam nisso. A não ser que você seja muito brilhante, desculpa, uma forma muito maravilhosa de fazer isso. Mas a não ser que seja muito curto, você precisa de uma taxa de dados muito alta, não faz sentido usar luz e microwave. Ok? Boost. O Boost também tem uma puta de uma interferência bizarra. A não ser que você esteja um canal tipo fibra ótica. Fibra ótica é maravilhoso. Usa luz no meio fechado e controlado. Se você simplesmente usar um sinal luminoso, várias paradas podem atrapalhar a luz. Porque eles estão fazendo vários projetos. E vai dar tudo errado. Fazer com interferência na luz normal, assim, Light, Então, por exemplo, tenta pegar uma lanterna e, tipo assim, ver tipo, até que ponto você consegue deixar aquela luz estável. Fala, depois eu te cobro. Agora que eu falei de luz, eu lembrei de outra coisa. Você não vai conseguir isso passar. Tá. Então assim, o low frequency, ele tem sido usado para alcance de até 10 centímetros, é 74% do market share, tem sido usado para smart cards, ticketing, tagging de animais, né? High frequency, usado até 1 metro, né? Para gerenciamento de supply chain, né? Você usar isso em indústria 4.0, isso aqui tem ganho de muita popularidade. Roubo, bibliotecas, transporte, ou seja, tudo que você tem que... Algo que você não consegue ficar de olho, mas você tem garantia de ficar em um lugar, a gente tem usado essas tags de high frequency. E essa ultra high frequency acaba caindo no mesmo caso do high frequency, mas com uma distância um pouco maior, de 2 a 7 metros, e também para transporte de veículos. Aquela coisa do onda azul ser ultra high frequency. E microwave na mesma faixa, né? Só que olha só, é a mesma coisa, usa eletromagnético, só tem um alcance de 1 metro. Qual é a treta? Que a taxa de dados disso aqui é muito alta. Só que, lembra quando eu falei por que eu ponho isso logo depois do 802.15.4 do Bluetooth? Bluetooth, dependendo da aplicação, você precisa de uma taxa de dados muito alta. 802.15.4 é quando você precisa de confiabilidade e alcance, mas você não precisa de uma taxa de dados muito alta.
Esse cara aqui, você não precisa estar estudando muito alto. Você tem informação muito pontual e aqui a preocupação é com a autonomia desse negócio. Então, as preocupações é que ditam a tecnologia. Pensa o seguinte, que tecnologia vocês iriam usar para automatizar os crachás de vocês. RFID? Zigbee? Bluetooth? Porra nenhuma? Cara crachá? Você compra Cara... um celular pra Podia ser Já até um tem QR Code. implementado. Podia ser até um QR Code que você passa no leitor. E você está usando a tua câmera para fazer isso. Ou seja, a solução ela é dependente do problema. Com o Bluetooth dá para fazer, mas imagina que eu tenho uma fila de 500 alunos e está pareando. Primeiro dia de aula ia ser bem difícil, né? Esse é o problema que a gente tem que tratar. Porque o Bluetooth, uma vez que você pareou, assim, são 3 fases do Bluetooth. Inquiry, IAC, DAC e CAC. DAC é a fase de page e CAC é a fase de connect. Inquiry Access Code, Direct Access Code, Channel Access Code. Inquiry é a fase de inquiry, que eu tenho que buscar todas as frequências. DAC, a fase de page, onde eu já sei as frequências do meu mestre. E agora eu vou voltar a me comunicar, que demora menos, porque eu já sei o meu mestre. E a fase de channel, que eu já estou conectado. Bluetooth tem uma treta nesse caso. Qual é a treta? Quantas pessoas podem estar na rede ao mesmo tempo? Então eu tenho 100 rodadas até que eu consiga fazer com que todos os alunos entrem. Isso é treta. Então eu preciso de algo que seja mais rápido. Então, assim, essas são as restrições tecnológicas que a gente tem que começar a pegar. As coisas que vão dar problema no teu projeto. Gente, sabe como é que eu aprendi essa coisa? Tomando no cu tranquilo, amigo. Só me fuder. Tu acha que deu certo, que eu sabia o que estava fazendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E vai surgir esse negócio do Wi-Fi, eu posso estar dizendo pra vocês, cara, a minha experiência com luz é muito ruim, mas pode ser que a galera seja muito malandra e tenha pego uma parada nova. E eu tô achando que vai dar merda. E eu me foda. Né? Assim, só que isso só vai vir de projeto, vocês têm que experimentar. Por que eu gosto do Arduino? Porque o Arduino é bom? O Arduino é uma droga. É uma placa dos anos 80 que funciona com nada de bosta. O S8266 é muito melhor, mas permite que você experimente um monte de coisa. Hoje a gente está tentando um sonar lá no laboratório para ver se a gente consegue fazer controle de acesso. Sabe o que está sendo? Um fracasso miserável. Mas é irado. É um fracasso miserável. Cadê o Iago falando nisso? Eu fui uma prova, né? Aí você mencionou que tinha uma prova de computador. Agora que eu lembrei, o Iago faz essa disciplina. Tá dando algum problema no Arduino também. Que não tá conseguindo jogar o código para dentro. Mas do Motrix? Não, daquele Do Pense Bem de vocês, né? Aquele negócio de apertar o botão. Exato. Então por que eu não sei? Já pegou os dois computadores que eles têm Você lá. já pegou os 3 Arduinos? Pode ser que o problema seja o Arduino. Já pegou de Arduino. Eu tô falando, não. Aí a gente trocou o código e ele subiu um código pequenininho mais legal pra subir. Então a gente tirou tudo. Mas por algum motivo, quando a gente... Sabe que queimou a sessão de memória? Eu acho que não, porque a gente tirou tudo, a gente tentou segunda e terça. Tava dando um erro de connect do computador pelo cabo com o Arduino. Quando a gente trocou ele anteontem, mesma coisa. A gente usou os 3 computadores, trocou de Arduino. Aí hoje a gente tirou tudo do protoboard e deixou ele vazio, não conectou ele no Arduino. Você não subiu um programa, um Blink pra ver se funciona a coisa na moral? Ele subiu agora. O Blink foi de boa. O Blink fez de boa, alguma coisa do código. Mas é alguma coisa que todo mundo tem problema com ele. Tenta pegar o simulador, joga no simulador o código e vê o que vai acontecer. Acho que vai funcionar melhor. Enfim, esses são os problemas da prática. A prática tem, assim, por isso que eu falo assim, isso é muito legal a sala de aula. Vocês têm que ter o além da sala de aula, porque senão tudo é muito lindo. E nada é lindo. Tudo é horrível, tudo é sofrimento, tudo é dor. Né? Nada gosta de vocês e tudo vai fazer com que vocês chorem. Isso é. Você falou, tipo assim, essa questão de sincronizar com os alunos e tal. O programa do Bluetooth é muito claro. Tá. O programa do Bluetooth é muito claro. Você tem os 3 alunos. Qual seria o problema da RFID, por exemplo? Nenhum, o RFID é uma boa solução. A gente usa isso bem. O RFID ele não está... No RFID a conexão é sempre um. Cara, eu estudei na faculdade da Inglaterra chamada Regent College. Regent College era tipo... É mais ou menos. Né? A estrutura era foda, porque toda a estrutura era foda. E não estudava computação lá.
E é tipo assim, como é que foi o crachá? O crachá já era RFID, tu falou 10 anos atrás. Você passava o crachá assim. Não, mas não é possível você entrar mil maravilhas, né? Você tem que ter algum tipo de problema. Tem. A bateria acaba e não conecta mais, ponto. Mas se isso não podia fazer aquele RFID passivo? Sim, mas aí o RFID passivo depende que você, que o teu leitor também esteja bem. Sim, mas o leitor vai estar na tomada. E agora já tentou trocar uma tomada dessa aí? Como é que isso é caro, fazer a manutenção dessa bodega? E muitas vezes, por exemplo, a gente tem um problema aqui com a nossa catraca, que o software de controlar a catraca é pago. Agora, assim, o que eu fico chateado assim, como é que no núcleo de computação eletrônica a gente escolheu uma catraca que é paga? Porque na época era um negócio que fazia sentido. Era melhor pagar a catraca do que pegar 2 desenvolvedores e botar nosso para fazer. O desenvolvedor é caro. Hora de funcionário público é caro. Você tem que aproveitar essas horas bem. Né? Essas são as coisas que a gente tem que... Né? Tipo, carimbando o processo. Sabe por que esse funcionário público pode carimbar processo? Porque tem um negócio na legislação que é chamado de fé pública. Você, como povo, acredita que eu estou fazendo tudo bem. Por isso que a minha opinião é tão importante. Então, na verdade, o carimbar com o meu CIAP e assinar equivaleria, em certos casos, a uma autenticação. É bizarro isso. Então, o funcionário público que tem a fé pública acredita. Por isso que quando um policial depõe, você depõe, a opinião do policial é mais importante que a sua. Porque você, como povo, já acreditou que ele vai falar a verdade. Inclusive, quando ele é preso por alguma merda, a punição é maior porque ele traiu a fé pública. É uma responsabilidade. Infelizmente, é pouco útil, né, e não compatível com a formação. Mas, por esse motivo é que a gente faz isso. Por isso que uma secretária de curso é o elemento mais importante de qualquer curso de graduação. Uma secretaria que funciona bem faz com que o curso ande para frente melhor do que qualquer professor. Um bando de professor meia boca com uma boa secretaria faz com que o curso ande mais do que... Nossa, tia Daisy... Tia Daisy com certeza tá no céu, porque assim, tia Daisy mandava mais que o reitor. Com certeza absoluta. E isso é muito importante. Então, assim, é aquela coisa, cada um desses funcionários aqui tem uma importância muito grande para a universidade. É claro, sim, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a secretaria tem que estar muito bem ajeitadinha, os sistemas que controlam a universidade tem que estar muito bem ajeitadinhos. Você imagina você poder controlar as frequências dos alunos, ou controlar as frequências dos funcionários. Não para você estigmatizar o aluno, faltou muito, eu vou te reprovar, mas para você chegar e dizer para o cara assim, você está bem? Está tudo bem com você? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Por que você está faltando? Poxa, por que será que as matérias de 8 da manhã tem uma taxa de faltas tão alta? Porque vocês são todos vagabundos e não gostam de acordar cedo. Olha só, tem vários fatores que influenciam as aulas das 8 da manhã. Ser vagabundo não deixa, mas... Exatamente. Tipo assim, será que isso é exclusivo? Porque se você é vagabundo, você vai acordar, tipo, não vejo na de 8, você vai vir na, tipo, de 10, ou você vai chegar assim, se você tem aula depois do almoço, de 1 da tarde, vai ser um problema? Gente, é forte dizer esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo? Porque esse tipo de informação serve para te dar esse tipo de informação. São vários protocolos de EPC, né? Classe 0, classe 1, classe 0 Plus, 1 e a 1 Plus, né? Generation 2, onde basicamente o que você está aumentando é o tipo de operação. Na classe 0 original você só fazia leitura. Na classe 1 e 2 você faz leitura em escrita e com o dobro da velocidade original. Então o que a gente está fazendo é aumentando as tecnologias e fazendo com que eu possa ler e escrever ao mesmo tempo. E preocupado com segurança. Aqui no EPC eu já tenho criptografia com 32 bits. Cláudio, não é muito. 32 bits é pouco. Mas se eu tenho, 96 bits, 88 bits elencando o dispositivo, o brute force já está na quantidade de EPCs que eu estou utilizando. Então, eu já tenho autenticação e criptografia, e esse último padrão já é um padrão global. Então, o que esse padrão classe 1 geração 2 é o que hoje a gente faz. Então, por segundo, eu podendo fazer 1.700 leituras, ler e escrever com autenticação e criptografia, tornando ele muito adequado para se trabalhar, inclusive, com controle de acesso. A classe 0, né, trabalhava com backscatter, ou seja, originalmente eu precisava da bateria, né? Eu teria 96 bits de EPC, 24 bits de Q-Code e 16 bits de SRC.
eu teria o meu modo de comunicação estaria em 3 fases: inicialização, tree transversal, onde eu leria as tags, né, e a comunicação, munida de alguns comandos. E 68 microbits a cada 72,5 microsegundos. Tá? A sinalização da classe 0, né, sempre é a M, né, do leitor para a tag, e FM da tag para o leitor. Por quê? Porque um leitor pode estar lendo várias tags. Então, isso aqui do leitor para tag, eu estou em várias faixas de frequência, uma mesma faixa de frequência em diferentes amplitudes, falando com várias tags ao mesmo tempo. Então, esse cara está fazendo o mesmo papel que o mestre do Bluetooth faz para todos os caras, só que em diferentes amplitudes. E esse cara aqui está respondendo em FM. Ele vai saltar periodicamente de faixa de frequência, mas só para evitar interferência. Essa sequência de inicialização é um power-up. O mestre sempre vai resetar. Vou calibrar os meus sensores e os meus dados. E aí eu faço a transmissão de dados. Em cada um desses elementos de transmissão de dados, eu transmito dados, cabeçalho, EPC e CRC. Ou seja, um mesmo leitor, ele vai dar como se fosse um power-up em vários caras ao mesmo tempo. Então, o papel do leitor é muito importante dentro da minha sequência lógica de leitura. Isso aqui está explicado aqui no processo básico, né? Os leitores têm padrões diferentes dependendo do país onde é que ele faz, né? Basicamente, todos tirando os Estados Unidos são muito parecidos, porque sempre é assim, né? Não vou pedir para que vocês decorem isso aqui não, mas só são os dados desses transmissores propriamente ditos. E eu tenho vários desafios hoje nos leitores. Eu tenho que entregar energia suficiente para carregar minha tag. Se eu faço isso pelo meu celular, isso passa a ser um problema. Eu tenho que discriminar o backscatter na presença de algum cara que esteja trabalhando na mesma frequência. Eu tenho a diferença de magnitude de 700 decibéis entre sinais transmitidos e recebidos. E eu tenho um grande volume de dados de tag. Os leitores precisam filtrar dados antes de devolver informações para as redes das empresas. Ou seja, como é que eu coloco inteligência dentro do meu leitor para que ele não saia fludando bases de dados à toa. Isso aqui é uma possível pilha, né, de software de um leitor. Né? Então, são o sistema operacional, o hardware, um controle de rede, uma API de leitura. Aí, esse leitor é muito parecido com aqueles perfis que o Bluetooth tinha, onde o leitor ele vai ter dentro da pilha de software dele, né, só o software que ele precisa para pilha dele. Tá? O NFC é uma Near Field Communication, né? Aqui isso não aparece no vídeo, né? Estou fazendo a transleitura, é truquinho, né? Comunicação sem fio de curta distância, ele na verdade ele vem tentar resolver esse problema de leitura e escrita simultânea do RFID. Não, história longa tornada curta, não resolveu. Mas ele se tornou uma tecnologia muito útil para os celulares, né? Porque funciona praticamente em backscatter. Então, é baseado na RFID de 13,56 MHz, distância típica de operação de 10 centímetros, compatível com RFID, ou seja, ele é um RFID modificado e taxa de dados até 424 kilobits. Permite a inicialização intuitiva de rede sem fio, ou seja, ele serve basicamente para autenticação. Funciona em ambiente com interferência, ou seja, como é 10 centímetros saltando de frequência, ele não é muito afetado pela transmissão própria, não requer visado, ou seja, é 10 centímetros em raio. Né? O método de conexão dele é bastante simples, vai prover método de comunicação para dispositivos sem alimentação própria. Ou seja, o teu celular, né, onde isso aqui mais foi implementado, desde o Galaxy do Galaxy S3 da Samsung, hoje a linha Galaxy tem NFC. Se eu não me engano, o iPhone até hoje não usa NFC para nada. Usa para Apple Pay. O Apple Pay hoje em dia usa NFC? Faz sentido. Mas o Google Wallet também ia se basear nessa linha S, no NFC. O Pixel não tem NFC. Acho que também não está usando o Pixel para isso. Mas não está usando para isso. Ele usa para usar o Google Wallet. Dá para você usar, inclusive, até no Moto G5. Ah, já está dando para usar? Bacana, bacana. Tinha um rumor que o Google ia lançar o próprio cartão de crédito dele via Google Wallet.
E assim, ia ser um cartão de crédito custo zero. Então, se você é um lojista, bastaria você se cadastrar na loja do Google e o Google te daria ia ser Google full pistola, né? Tipo assim, ia te dar o que você passasse para ele ele ia voltar para você 100%. 100%, não tinha assim, aquela taxa da manutenção do cartão. Só que ele teve, além de ele ficar com o dinheiro da galera durante um período bastante alto de tempo, né, onde ele podia brincar com isso, ele ia ter 100% das informações de compra de todo mundo. Né? Imagina assim, como é que o Mastercard brinca nessa brincadeira? Não brinca, cara. O negócio da Mastercard é ganhar em cima da transação. Se o Google diz custo zero de transação porque eu estou interessado nos dados, ou ele muda completamente esse mercado, né? Ou, é claro que o mercado financeiro é um mercado bizarro. Né? Imagina, o Google é uma empresa que, como qualquer grande empresa, é baseada em empréstimo. Se você faz isso, imagina o grande banco dizendo, não vou te deixar mais nada, morto, desgraçado. É. Qualquer grande empresa é baseada em empréstimos constantes. Entendeu? O banco financia por 20 anos uma determinada empresa e brinca com juros. Capital de giro. Banco é um negócio seguinte, gente, banco não é empresa, né? Banco é bruxaria, com certeza. Isso é maquina, tá? Da braba. Né? Eu tenho medo, não sei entender esse negócio não. Eu entendo poucas coisas. Tá? Poucas coisas. Isso aqui é uma das coisas que eu entendo. Anteninha pra lá, anteninha pra cá, passa uma mensagem, um pacotinho, faz um parceirinho e acabou. Eu cheguei até aí. Quando chega esses negocinhos, o dinheiro se cria do nada, eu falei, meu Deus, Jesus. Não das duas, ou isso vai falhar miseravelmente ou vai revolucionar o mercado. Não sei, cara. Não sei. Até hoje eles não fizeram, foi só um Não rumor. vai nem aparecer. O mais provável é que não vai nem aparecer. Vamos tentar botar, vai falhar miseravelmente, eles vão esconder e vão falar que não foi tentado. Hoje, quais são as aplicações da NFC? Cartão o Rio Card é feito com NFC, tá? Chaves inteligentes, controle de acesso em dispositivos, né? E soluções de baixo custo para distribuir informações, por exemplo, museu, você trabalhar com isso. RFID e o NFC tem funcionado bem, o NFC já está no celular, né, cara? Você não tem RFID no celular, mas o NFC você tem. Que na prática, você ter um leitor de NFC permite que você tenha acesso a RFID. Então, né, você ganha os dois pelo preço de um só. Isso é muito legal. Diga. Como é que é exatamente o carro? Aquele cartão tem um campo magnético? É um Vex, ele tem uma bateria que funciona durante o período de tempo fixo, precisa tem que trocar de tempos em tempos. E o leitor, o reader é o reader do teu ônibus, que se liga via GSM com o armazena. Não. Tem uma bateria, por isso você troca de tempo em tempo. A via fácil é passiva. Não, mas só o fato de ser adesivo não quer dizer que não tem bateria. Essa bateria do Ricardo Dura mais ou menos um ano e pouco. Tem como carregar a bateria sem... Tem, indutivamente, sim. Você pode carregar a bateria, mas isso, em média deveria durar um ano e pouco, 2 anos no máximo. Sim. Não, chegar a queimar não, filho. Porque eu uso calçadinho, cara. Não sei como é que você sentou em cima do seu Rio Card. Cara, olha só, olha o tamanho dessa carteira. Se ela te esquentou, filho, isso não é a cor nuclear. Cara, alguma coisa muito esquisita. Ele fica quente, de verdade. Ele fica após a bateria. Eu tenho aqui um bilhete único. Esse meu bilhete único, ele acabou a bateria dele. Só que eu tenho que, assim, até tenho dinheiro aqui dentro, só que eu tenho que ir no centro pra trocar esse cara. Não, é assim, tipo, eu ir pro centro pra trocar o bilhete único e voltar pra casa, o que eu perco de dia de trabalho não compensa. Você Não, tem mais dinheiro do que ele. não, tipo assim, eu devo ter uns 20 reais aqui. Só pra eu ir lá trocar, são quase 10 reais. Entre eu sair não ir pro fundão, então pago R$3,80 pra ir pro centro. Vou lá, troco o negócio, pago R$3,80 pra voltar pra casa. Aí, assim, nesse meio tempo, isso não dura menos de 3 horas. Menos de 3 horas, até eu chegar no fundão, só 1 hora da tarde, eu saio daqui umas 6 horas e 7 horas da noite. Não vale a pena, melhor ficar em casa nesse dia. Aí o cara falou, mas tá bom. Uma vez eu fui, o cara falou, mas tá bom, filho. É só você passar com paciência. Não passar paciência. O pior é quando você entende do negócio e a pessoa não, aí você fica... Cara, Eu sei que ela tá dando, não mas uma história muito legal foi aquela história do Aguiar e o atendente da NET. Sempre que acontece isso comigo, eu começo a lembrar essa história, eu fico feliz. Né?
pede pra ele te contar a história, é muito engraçado. Ele contando a história. Por que você não conta? Não, porque eu já contei, mas o Aguiar tem que contar. O Aguiar contando essa história é muito engraçado. Cara, um dia, assim, se vocês nunca tiverem essa experiência, quando o Aguiar estiver lanchando, senta com ele e deixa ele contar a história dele. Cara, ele é muito engraçado. Ele é o ser humano mais engraçado que eu já conheci. Ele faz questão de ser engraçado. Ele tem muita história também pra contar. Tá? Isso aqui é um padrão ISO, né? O NFC ISO, ele não é um padrão I3E. Então esse é o primeiro padrão que eu estou dizendo para vocês que não é I3E. É um padrão ISO, ou seja, não tem nenhuma obrigação de ser só camada física e camada de enlace, né? Camada MAC, perfeito, né? Ele pode ser tipo, a pilha como um todo, né? Ponto-chave, né? É trabalhar até 424K, compatibilidade com RFID e comunicação entre diversos dispositivos, buscando a padronização de interfaces de comunicação. Diga. Pergunta, se o card usa NFC, por exemplo, o que impede de você passar... Até hoje eu não entendo porque não existe esse tipo de coisa aqui no Brasil. O que impede de você pegar o seu Rio Card e passar, sei lá, numa máquina da Cielo que tem NFC para pagar uma compra? Porque não... Não, porque não... Ele é bloqueado no Microsoft, né? Esse é bloqueado. Essa pergunta é excelente. O que impede de você passar um cartão de crédito naquela maquininha ali? O que impede do teu celular ser um cartão de crédito e você pagar o teu ônibus com o teu celular? O que impede de você ter um cartão virtual que você pode fazer compra online e pagar o seu ônibus? Nada. Isso aí. Porra, Ele não foi nenhuma. feito. Pagar o ônibus com o celular não tem Não, assim, mas assim, se o teu sistema operacional deveria te prover segurança, ponto. Não, segurança física mesmo. Mas as pessoas Não, podem roubar não, gente, mas olha só, né? olha só. O Rio de Janeiro não é parâmetro. Olha só, se você for. Você não precisa. Rio, São No Paulo. Japão, eles passam o Rio Card que eles usam lá, que é o Pasmo. Você pode ter um virtual no celular e você passa no ônibus, você pode gente, comprar então, sua compra. pô, pelo seu amor de metrô. assim, porque assim, pensa em Curitiba já é bem diferente do Rio, cara. Assim, Curitiba não passa essas loucuras que a gente passa aqui. Cara, outro dia eu tava em Natal. Natal que não é uma cidade assim, tipo, tão segura. Cara, eu fui lá numa faculdade que é a Escola Agrícola de Jundiaí pra fazer parte da banca de um concurso. Velho, a menina deixou a mochila no chão e foi falar com o cara lá longe. Eu falei assim, Taniro, Taniro é o professor de lá, que é meu amigo. Cara, o que essa mochila tá fazendo aqui? Ô, Taniro, ela foi conversar com outra pessoa. A mochila tá aqui, Taniro. Aí o Taniro assim, tipo, olhando pra mim como se eu fosse um psicopata. É, Cláudio, eu percebi. Eu consegui pegar. Não, você não está entendendo. Daqui a pouco vão roubar a menina. Eu falei, não, cara. Isso não acontece aqui, não. Eu também me choquei quando eu voltei do Rio pra cá, mas isso não acontece aqui, não. Mas é verdade. E assim, e o real é isso. Não deveria acontecer. Não, lá nos Estados Unidos é foda. Você deixa uma mochila no local público, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a pessoa acha que é bomba, né? Cara, Vamos afasta É outro problema. Ninguém pega. É outro tipo de Eu problema. viajei ano passado. Agora não Eles corre falaram, pra mim, eles não falaram sei assim, onde não, eu para, pô. Se você deixar a sua mochila sem ver, a gente corre o risco da gente atirar nela. Porque pode ser bomba, a gente vai separar. Depois não. Faz muito sentido você disparar contra uma bomba. Porque ela pode ser disparada na hora que você abre. Então você afasta todo mundo, atira, se ela explodir, ela explodiu ali. Ninguém Sai todo morre. mundo de dentro! é porque nem sempre é factível você ter uma equipe antibomba no local, ou chamar ela, não dá tempo, então a melhor solução é realmente você explodir o negócio do jeito que dá. Até porque quando o canal de bomba chegar, eles provavelmente vão explodir a bomba. Cara, ano passado, assim, teve um incidente desse no aeroporto de Orlando quando eu tava voltando de uma conferência. E, assim, foi bizarro. Foi. Corre! E, tipo assim, eu tinha acabado de passar pela esteira de segurança, eu tava descalço ainda, eu peguei minha chance e saí correndo. E todo mundo correndo assim, meu Deus, vou morrer. Aí para porta de emergência. Empurra a porta de emergência. Não abria o negócio da porta da porta de emergência. Falei, vou morrer. Aí abriu, tipo assim, porta de emergência devia ser fácil de abrir pro inferno. Foi foda. Isso é uma coisa que eu não compreendeu por quê. Não,
Não, isso é doença. Você. Aquelas janelas, aquela saída de emergência do ônibus é um inferno. Você tem que fazer uns 5 passos pra conseguir abrir aquela porra. É pra você morrer Por que mesmo. existe aquela merda? É pra que nem assim, é pra ser tão difícil que um imbecil não faça isso, né? E tão Mas os imbecis difícil. fazem. E não, Esse é o problema. tão imbecil pra que assim, tão fácil que um cara em desespero consiga fazer. Só que, né? Ele para miseravelmente nos dedos de pé. É, exatamente. Então, assim, ó, nesse padrão, eu tenho a versão NFC IP2, que é a interface de protocolo. Ele é um gateway entre o SMA, que é a versão do classe 2 do RFID, né? Esse ISO IEC 1443, que é uma versão de PCD. PCD é um outro controle de acesso, né? E 1593, que é uma outra versão de controle de acesso também. Né? Então, na verdade, o NFC é só um gateway para controle de acesso. Então, o que hoje o NFC faz? Hoje, o nosso grande desafio de pesquisa com o NFC é mapear o NFC diretamente para IP, GSM, Bluetooth, ou seja, dentro do teu celular. Isso é feito via software, como é que eu faço isso a nível de protocolo? Ou seja, como assim isso é feito a nível de protocolo, Cláudio? Ele é feito da seguinte forma. Capturei o dado, joguei para o buffer de memória, transferi isso via software e vou transformar numa mensagem de outra parte da minha stack. Isso não é feito a... Cláudio, mas sempre é via software. Mas não está integrado com a pilha, como se fossem duas coisas associadas. Tá? É como se isso aqui como se a informação toda na NFC virasse mensagem, não fizesse parte da tua pilha de protocolo propriamente dito. Isso é ruim, porque isso demora. Demorar é ruim. Suporte para segurança fim a fim do enlace de dados e fazer essa conexão air-to-wires, né? Conectar o NFC diretamente à rede 802.3. Hoje isso não é feito e isso 802.11 faz. Por que isso é difícil de fazer? Porque isso não é um padrão de 3.0. Tá? Então, para vocês terem noção, isso é um problema inclusive para as redes celulares, que a gente vai conversar sobre isso na aula que vem, e esse será o meu gancho para a aula. Então, gente, sobre RFID e NFC, já são padrões, já são utilizados e as aplicações deles são claras. Fazer coisas para essas coisas, fazer aplicações para essas coisas é um nicho de mercado. Tá? Só pare para pensar quantas aplicações da FRJ não seriam válidas para isso. Imagina você ir num restaurante universitário e você poder passar o teu celular para validar com o seu crachá de aluno. Ao invés de você virar para a menina, mas crachá, quando ele no banco era assim. Eu mostrava um crachá, que a menina não olhava nada, via mais ou menos a cor e assumia que você era da UFRJ e deixava você passar. Continua sendo assim, só que agora a gente usa a carteirinha e bota o seu pé aqui. Não, mas eu usava a carteirinha, você acabou de olhar para a carteirinha lá. Legal. Exatamente. Por que você não pode fazer isso com o smart contract? Por que você não está usando blockchain para esse tipo de aplicação? Para garantir que a tua carteirinha é uma carteirinha real, que não foi adulterada, e que você não está passando só a tua carteirinha, e isso controla o acesso. Porque, por exemplo, se você cara vai todo dia no bandejão, isso é um sinal de que, na verdade, o cara precisa todos os dias do bandejão. Ninguém vai no bandejão todo dia porque, nossa, uau, é a melhor opção da minha vida. Não, é até gostoso. Eu até gosto do bandejão. Não gosto dele não, gente. Estou falando bem, não. Atende bem. O problema é que demora pra cacete. Então, se o cara vai todos os dias no bandejão... O cara não vai todos os dias no bandejão porque normalmente demora pra caramba. Agora, se o cara vai todos os dias no bandejão, isso pode ser um dado bastante bom. Então, se eu puder associar o bandejão a coisa que você come, o tipo de cardápio que você come, eu posso começar a traçar até nutricionalmente o que você precisa. Agora, imagina você poder associar esse tipo de informação ao cadastro do aluno. Transformar a vida deles no inferno, né? O pessoal que trabalha consigo que se pode, né? Toda vez que alguém tem uma ideia de jirico dessa, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né? A vida deles não é minha, então tá tranquilo. Mas esse tipo de informação é importante para você controlar coisas que vão fazer bem para as pessoas. Qual é a privacidade? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Não sabe o que fazer com privacidade. É mentira. E aqui não tem... Olha só, diferente do RFID, que tudo é criptografado, ninguém aqui está falando de criptografia na NFC, ou seja, baseado na solução do fabricante. O que a gente faz é usar do RFID, porque eles são compatíveis. Senhores, muito obrigado. Por hoje chega. São 3 horas certinho. Então, vamos falar de redes celulares e depois tentar começar a parte mais fácil do curso. Diga aí, a solução do seu problema, né, é a seguinte, né? Como é que...